Olá, boa noite. Como estão vocês, queridos alunos do curso de secretariado, do curso de gestão de recursos humanos? Espero que todos estejam bem, né? E vamos aí dar continuidade aos nossos estudos, né, da disciplina de gestão de pessoas e talento. E lembrando que nós estamos ainda discutindo o texto 1, né? Texto esse que é intitulado sobre a atuação do líder na gestão de estratégias de pessoas, né? Reflexões, lacunas e oportunidades. Esse texto ele tem uma profunda discussão teórica, inclusive vocês já elaboraram algumas questões sobre esse texto, e por isso que eu acho fundamental tá discutindo detalhadamente, né, o que o texto vem nos permitir compreender sobre essa temática, sobre a atuação do líder de gestão de estratégias, né? E lembrando que esse texto ele vai servir de referência teórica também para o trabalho que eu montei um vídeo, né? Fiz uma videoaula também orientando todos os procedimentos, né? Depois no final vou estar aí vendo com vocês como é que está o andamento já dessa pesquisa, desse trabalho de pesquisa que eu passei para vocês, né? Então vamos dar aí continuidade, né, a discussão desse texto. Lembrando que vocês, durante a aula de hoje, pode entrar e fazer intervenções, perguntas, né? Ou mandar por e-mail essas perguntas, essas dúvidas, tá? Ou durante o horário de aula de hoje, no qual vocês vão estar assistindo essa videoaula, tá? Videoaula essa, como eu falei no início, que é do artigo 1, né? E já é a terceira parte, né, desse texto. Então, de um total de videoaulas que eu elaborei para vocês, essa já vai ser a quarta videoaula. Lembrando que segunda-feira passada nós tivemos um feriado, por isso não tivemos a continuidade, tá? Então, quando vocês forem identificar os slides que eu vou mandar para vocês também por e-mail, né, é referente ao artigo 1, é a terceira parte da exploração do artigo 1, né, sobre a atuação do líder, e já é a quarta videoaula que eu estou apresentando para vocês, né? Então, vamos lá. Sobre a questão da temática desse texto, né, que é a atuação do líder, né, em relação à gestão de estratégias, reflexões e lacunas e oportunidades, eu comecei a fazer um debate da introdução, né, com essa temática desse texto. Depois eu fiz uma discussão também sobre o tema geral do texto, inserindo dentro dessa temática geral os objetivos propostos do texto, né? Inclusive alguns de vocês elaboraram algumas questões relacionadas a isso, né? Só comparar já a sua questão, a resposta da sua questão com aquela vídeo aula. Em seguida, começamos então a fazer um debate, né, uma discussão sobre a fundamentação teórica, porque o texto ele traz uma base teórica de gestão de pessoas e fundamentando, né, as perspectivas teóricas dentro de um campo de estudo sobre gestão de pessoas. Dessa forma, então, esse debate ele vem a princípio, né, por meio de uma pequena amostragem de correntes do pensamento de gestão de pessoas, correntes essa inserida a sociologia, a filosofia, e ela começa com um pensamento da sociologia clássica, relacionado à questão administrativa, à questão de gestão.
E aí, no texto, vocês perceberam que ele mostra dois quadros. O quadro da tabela 1, no qual começamos a fazer uma fundamentação, né? Esse quadro ele vai nos mostrar uma perspectiva teórica, né, da gestão de pessoas, utilizando de fundamentos, de correntes do pensamento da sociologia, um pouco da filosofia, até mesmo da psicologia, né? Então essa abordagem histórica do pensamento de gestão de pessoas vai nos mostrar então algumas reflexões do enfoque de gestão de pessoas, né? E vai utilizar também a teoria geral da administração por meio da sociologia clássica moderna, tá? E naquele primeiro aspectos que eu comecei a introduzir sobre essas perspectivas teóricas dentro de uma visão clássica da gestão de pessoas, eu comecei a trabalhar com vocês o quadro da tabela 1, né? Esse quadro da tabela 1 ele vai mostrar como principal lacuna, né, uma escola do pensamento clássico, que lá está escrito base teórica, e depois ele vai nos permitir mostrar que essa base teórica ela tem uma visão organizacional dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, né? E o que isso naquele momento implica para a gestão de pessoas, né, para uma organização empresarial, tá? E aí dessa forma eu comecei a falar, eu falei para vocês na videoaula que estava trabalhando sobre o texto, né, sobre a base teórica da linha funcionalista e sobre o sistema cibernético, né? Vocês podem dar uma revisãozinha lá nessa aula. E agora, continuando, nós vamos debater sobre a linha weberiana, né? O que é essa base teórica, qual que é a visão naquele momento da organizacional e o que ela pode implicava naquele momento, né? E o que ela implica hoje dentro de uma visão de gestão de pessoas. Lembrando, gente, que essas correntes do pensamento da sociologia, da filosofia, da psicologia clássica, não é o fato que elas tiveram no passado que elas não são aplicadas hoje. Pelo contrário, né? Elas são bases, elas são fundamentos que vieram com outras correntes do pensamento da gestão de pessoas e que vieram a enriquecer. É lógico que elas são tradicionais, mas as atuais elas se complementam, né? E elas foram base para que viessem outros autores, outras ideias, outras correntes que verifica-se no pensamento contemporâneo que elas tiveram uma grande contribuição. Então vamos lá ver que nesse momento acompanhe, né? Você pode tirar aí o seu texto, se você tiver ele impresso, ou, né, como vocês já têm aí os slides, acompanhem também a minha fala pelos slides, que vocês podem estar fazendo isso também, tá? Então, a linha weberiana, né, ela vem do autor conhecido como Max Weber, né, do século XIX. Ele nascido em 1864 e faleceu no século XX, 1820. Então ele foi um importante sociólogo, né, jurista, historiador, muito ligado à ciência econômica, às ciências sociais, né, e alemão, né, considerado um dos fundadores do estudo da sociologia moderna também. E seus estudos impactaram muito nessa área, né, da sociologia, da religião, da sociologia política, da administração pública, né, e da economia, né, já que era a sua formação. Então ele nasceu na Alemanha, né, e faleceu também em Munique, na Alemanha, em 4 de junho de 1920. Então, isso é um pouquinho da biografia aí do Max Weber. Por isso, o pensamento, né, da linha weberiana significa que vem do sobrenome de Weber, né, do Max Weber. Então, vamos ver
Que seria essa linha weberiana, né? Ele fala que nesse momento da Idade Moderna, né, de um avanço já de uma segunda etapa da Revolução Industrial, né? Ele fala que nesse momento a história do sistema capitalista inserido dentro dos termos sociais, políticos e econômicos, né? Que o homem nunca teria alcançado, né, o possível de muitas vezes aquilo que ele pensava que era impossível em um determinado momento, porque as tecnologias, os conhecimentos científicos e as tecnologias, elas vão tomando cada vez mais um processo acelerado, né, de descobertas, de discussões, de paradigmas, né, que vão se rompendo, e de epistemologias, de ciências, de estudos científicos que são cada vez mais inovadores. Isso, o pensamento dele há mais de 100 anos. Imagine hoje como que não está esse processo de aceleração do conhecimento e de novas tecnologias, né? E devido a esse processo, ele fala, né, o Weber, ele estuda a questão de que o poder está inserido, né, dentro desse contexto das relações sociais, políticas, tá? E que ele está inserido dentro das relações sociais, porque o poder dentro das relações sociais, ele está relacionado aí de uma relutância de uns contra os outros, né? Então ele já vai criticando essa relação de poder dentro das relações sociais, e principalmente naquele pequeno grupo dominante, né, que surge uma classe dominante muito forte, aí nessa fase já acelerada do sistema capitalista, né, do capital imperialista, até então era chamado nesse momento. Por que capital imperialista, né? Porque vários países da Europa, inclusive os Estados Unidos, formaram grandes impérios econômicos de acumulação de riquezas, de capitais, né? Fizeram grandes colônias, né? É o momento do neocolonialismo. As Américas tornam-se independentes nesse momento, os países da América. Porém, países da Ásia e da África ainda estão inserindo dentro do mercado de dependência desses países europeus, tá? Vamos lá então, o que a linha weberiana ela vai nos mostrar. Então, quando se fala em relações sociais de poder, o Marx vai nos mostrar nesse momento tipos de dominação, né, de domínio dentro das relações sociais, políticas e econômicas, né? E quando ele discute as relações de poder, né, ele fala que o poder é inerente à sociedade e que ele tem uma chance muito grande de se impor, né, a própria vontade essa principalmente da elite dos países de grande domínio de capitais, né, países europeus e nesse momento os Estados Unidos, né, e ele impõe essa vontade diante de uma relação social principalmente, né. E essa imposição de poder em termos sociais, ele fala que se encontra, né, uma relutância em relação aos outros, ou seja, encontra-se um domínio, porém esses grupos sociais que são sendo dominados, eles também eles reivindicam, né? Começam a surgir os movimentos sindicais, os movimentos sociais, né? E uma crítica socialista em relação a essa classe nova, a classe operariada que está existindo aí. E por que isso reflete dentro das corporações, dentro das empresas, das gestões de pessoas? Porque existe um grupo de operariados, existe funcionários, trabalhadores dentro das empresas que estão sendo explorados, né? E há uma nova discussão de que essas pessoas elas precisam ser bem tratadas, já que elas fazem parte de uma mão de obra responsável, inclusive por esse crescimento de capitais, tá? Dessa forma, então, quando a linha weberiana ela fala em poder e dominação, ele vem nos mostrar que essa dominação tem uma probabilidade essa de estar inserido em quê? Na obediência, né? Aquela obediência que a gente está acostumado, né? Você tem que trabalhar porque você tem um salário,
né? E a questão do domínio em relação à perda de emprego, né? Ameaças dentro disso. Então essa dominação, ela é bem tradicional. Ele classifica como uma dominação tradicional, né? De imposição de ameaças, e que isso existe até hoje, né? Que a gente sabe muito bem diante do sistema capitalista, né? Dentro das relações de poder enquanto dominação, ele fala que também ela está ligada ao racional e legal, né? Isso faz de você o quê? Porque começa a existir leis, né, que te garante em certos departamentos sociais, você passa a ter um contrato de trabalho também, né? E ele fala de outras linhas de dominação também, né? Ele classifica também a carismática, que é relacionado à religião, seja tudo que Deus quiser. Eu trabalho aqui porque graças a Deus eu consegui esse trabalho, graças a Deus o meu chefe não me cobra nada. Infelizmente o meu chefe é muito bravo, é muito zangado, vou orar para que ele não me mande embora. Então tem toda essa dentro das relações sociais de poder, ele trabalha a dominação e ele classifica desse tipo, então, né? Então ele fala que isso é dentro de um contexto nunca visto, né, nas sociedades, que a sociedade capitalista que veio nos permitir isso, né, sobre esse tipo de domínio, né, e que ele fala que é desprovido, né, um do outro aí. Bom, aí o que se vê nesse momento da discussão da linha weberiana, né, e ainda no século passado, mas que é nítida hoje ainda em grandes empresas, repartições, né, nos locais de trabalho. Então ela vai significar aquela situação de obediência, né, de obediência, e que essa obediência culturalmente ela vai ser assim como algo normal, como hábito, né? Nossa, deixa eu chegar no horário, senão meu chefe pode cortar meu ponto, meu chefe vai... Ou seja, você tem que dar uma satisfação, você tem um comportamento de obediência, né? Porque esse comportamento ele faz parte já de um costume, de um paradigma cultural relacionado a uma corporação, né? E por detrás disso existe o quê? Uma relação de domínio, né, dentro da cultura da sociedade, né? Isso não, essa linha de dominação tradicional, ela rege não só dentro da empresa. Olha só como é que era as escolas no século passado e até algum tempo atrás, né? Os alunos tinham um terror, um medo dos professores, os filhos tinham medos dos pais. Então as relações de poder dentro de uma dominação tradicional, o Marx ele busca, né, todas os tipos de relações sociais. Nós estamos dando exemplo de uma empresa porque nós estamos voltados para a questão de gestão de pessoas na relação de trabalho dentro de uma corporação. Então essa dominação ela tinha uma característica de raciocínio legal, né, e por meio de leis também, né, quando você era contratado enquanto operário, enquanto um gerente, enquanto um diretor, tá? Então nessa situação os grupos de indivíduos eles vão se submeter, né, a um conjunto de regras que são formalmente definidas dentro de uma empresa. E isso existe até hoje, né? E elas são aceitas pelos integrantes aí dessas corporações, tá? Só que elas, ao mesmo tempo que elas determinam esse conjunto de regras, a linha weberiana, ou o Max Weber vai falar que ao mesmo tempo as medidas que elas vão se avançando, né? O que se caracteriza dentro dessa relação é a questão da submissão mesmo, né, da obediência, né, como um fator natural, né? E esse fator de obediência
ele eleva, né, o autoritarismo dentro das empresas, né, e dentro desse autoritarismo a questão da humilhação, né, a questão do bullying, questões que a gente viu na disciplina passada, né, de que não tem ética nenhuma e nenhuma responsabilidade social ou compromisso social dentro das relações de trabalho, né? Bom, aí o que isso tem a ver com a questão de uma visão mais organizacional, essa linha weberiana, como mostra lá a tabelinha. Sigam a tabelinha lá, ou siga os slides, né, as 3 colunas que eles colocam lá de cada momento ou de cada pensador, né? Então, dentro de uma visão organizacional, o texto fala que ela é vista como um sistema fechado e que isso recebe a influência do ambiente de trabalho, né, ou aberto, interage com o ambiente, tá? Então, dentro de um grupo, de um determinado departamento de uma empresa, existe uma relação de poder, existe um chefe, uma chefia ali dentro, naquele local, em que você exerce uma obediência e uma função de trabalho que rege aquele local ali, seja ela no ambiente fechado, seja ela no ambiente aberto, né? Então, o Max Weber, ele fala que esse contexto das relações de trabalho dentro de uma visão organizacional, ela tem uma característica de uma construção sócio-histórica de fenômenos organizacionais, né, que aconteceu dentro de um advento de uma racionalidade burocrática dentro das empresas, e que nessa formação burocrática, ela surgiu se caracterizando, né, como forma de poder de se organizar as empresas, né? E o que significa, né, o que significou, o que possa vir a significar até hoje, esse pensamento da linha weberiana, né, para a implicação de gestão de pessoas, segundo o quadrinho lá que as autoras colocam para a gente fazer essa leitura, né? Lembrando que se você elaborou alguma questão sobre esses quadros, né, você pode estar se situando nesse debate aí as suas respostas, pode estar conferindo se suas respostas, se você escolheu alguma linha, alguma corrente de pensamento desses autores aí para elaborar sua pergunta. E outra coisa, vocês viram que aquele quadro, ele é meramente, ele joga as ideias, mas ele não fundamenta igual eu estou fundamentando para vocês. Por isso que eu achei muito importante essa fundamentação teórica, e que por isso mesmo nós estamos até então presos ao artigo 1. Porque ele exige uma maior explicação de que para vocês entenderem maior esses quadros aí, né? Então, quando as autoras jogam, né, a linha weberiana que vai implicar para a gestão de pessoas, as autoras estão falando que nesse momento esse pensamento de Weber vai estar relacionado na organização que não consegue ter clareza nas políticas práticas de gestão de pessoas. Por quê? Porque existe uma relação de poder que é efetivamente contínua, porque existe implementação dessas práticas, né, de mandar, desmandar, de ser submisso, e que isso gera o quê? Conflitos nessa relação de influência. Vocês estão vendo isso atualmente, né, na política brasileira, né, dentro das organizações de prática de gestão hoje no Brasil. E isso acontece, gente, o tempo inteiro no mundo. Então, essa questão de conflitos de poder, de submissão, de mandato, né, segundo Weber, ela veio e acontece isso. E isso, de certa forma, pelo fato de gerar conflitos, isso não é bom dentro de uma empresa. Porque, com certeza, haverá sempre uma rotatividade de mão de obra, né? Conflitos, manda embora, entra um, sai outro, né? E a adaptação ao novo modelo que a globalização, as tecnologias exigem, não é bom você estar mandando trabalhadores, demitindo trabalhadores, né? Então, nesse sentido, relacionada à linha weberiana com a gestão de pessoas,
o foco da gestão, ela pode ser ainda, ela acaba administrando interesses individuais, né? E que acaba, por vezes, né, disfarçada em objetivos organizacionais. Então, às vezes você pode até ter um trabalhador que trabalha bem, que executa suas tarefas, suas funções direitinho, porém o orçamento está pesando para a empresa. Aí entra o que? As relações de poder aí, né? Que é o chefe que vai mandar alguém embora nesse sentido, né? Então isso ainda é utilizado, esse pensamento das relações de poder, enquanto interesses individuais dentro de uma organização de gestão de pessoas, né? Infelizmente. Bom, a próxima teoria que vai se falar é a linha de Maxiniana, né, que chama de Max, que vai chamar também de teoria de custo da transação, tá? Ou a teoria de custo de transação dentro da discussão da teoria da administração de negócios, de empresas, né? E essa teoria de custo de transação, ela também vai ter um pouco do pensamento da linha socialista clássica, né, da corrente do pensamento clássico moderno, e vários autores chamam essa teoria dos custos de transação de TCT, né, como vários referências bibliográficas sobre a teoria dos custos de transação. Ela vem resumida dessa forma, né? Então essa teoria de custo de transação, ela vai buscar explicar o desempenho das empresas por meio da eficiência de custos de transação, né? Ou seja, toda transação ela tem um valor, né? E ela tem um preço, né? Então ela é discutida nesse termo, né? E principalmente o custo de transação, ele vai estar inserido dentro de um horário, de turnos, né? De uma hora de trabalho, de um tempo de trabalho, vamos dizer assim. E que essa teoria de custo de transação, ela está vinculada então a custos necessários para se negociar, monitorar, né? Controlar trocas, né? Além das trocas, trocas das organizações dos indivíduos e agentes econômicos, né? E quem está por dentro desse custo de transação, quem fala muito sobre isso, são os teóricos econômicos, né? E da sociologia também, que fala que isso está envolvido a teoria do dinheiro, né? E que por isso entra o pensamento marxista aí, né? Porque ele fala que nessa teoria de custos de transação, a teoria ela é um ponto muito forte, porque ela busca inicialmente diferenciar das demais concepções que se baseiam na teoria da questão do valor trabalho, né? E quem trabalha muito isso, que tem obras sobre isso, é o Karl Marx, né? E que segundo essa visão que ele busca sobre a questão valor trabalho, ele vai trazer o que? A visão de mercadoria, de bens de capitais, a circulação de bens de capitais, que ela vai ter o que? Um valor expresso na forma de tempo e de espaço também, né? Explicando melhor essa questão da teoria do custo de transação, quando você vai produzir algum produto em grande escala, que você vai precisar? Você vai precisar de recursos, de capitais, para investir em tecnologia, para investir em mão de obra, né? E quanto mais mão de obra, investimentos tecnológicos, né, e bens de materiais para sua produção, ela vai produzir mais rápido e em grande escala. E aí o resultado dessa produção, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar capitais, ela vai gerar um lucro, né? E aí você vai fazer uma análise de quanto que você vendeu, ganhou, e de quanto que você está gastando em termos de tecnologias de mão de obra, né? Então é aí que Marx começa a fazer uma crítica em relação do que ele chama de mais-valia, de teoria de custos e transação, e que as grandes empresas
no século XIX, elas partem dessa teoria de custo de transação, e que até hoje isso é válido. Isso também efetivamente não saiu dentro do pensamento da gestão de pessoas, dentro da administração de uma grande corporação. E isso, diante dessa crise econômica causada pela pandemia, a teoria de custo de transação, ela é válida, ela está viva ainda, só que com outras estratégias, com outros implementos inovadores de umas teorias contemporâneas que vieram a inovar nesse momento. Bom, e aí então essa teoria de transações, nesse momento lá no quadro, ela vai estar falando sobre a visão organizacional dentro da gestão de pessoas, as autoras vai mostrar que essa teoria, ela dentro de uma organização, ela é vista dentro de uma máquina de processos, de controle e monitoramento de resultados bem definidos, resultados esses que significa em gastos, lucros e gastos, e também ela vai nos mostrar definições claras sobre a troca dessas diversas partes, o que se produziu, o que se ganhou, o que foi rentável, o que não foi rentável, o que foi de lucro, o que foi prejuízo. Então, dentro de uma visão organizacional na linha maxiniana, ela vai nos proporcionar essa ideia, segundo lá o quadro das autoras no texto. E o que isso implica, então, para a gestão de pessoa, essa linha maximiniana? Para a gestão de pessoas, o texto vai nos permitir que ela implica na manutenção do funcionamento dos meios de produção, máquinas, mão de obra, e enquanto um relacionamento, enquanto um processo tradicional de gestão de pessoas, grupos de trabalhadores e de uma determinada função dentro da empresa, desde o seu recrutamento, treinamento, remuneração que cabe cada categoria, dos operários, gerente e tal, e que isso pode representar uma relação que ele faz uma crítica despersonificada, que ela baseia-se fundamentalmente em quê? Em direitos e deveres, dependendo dos conhecimentos, das técnicas que cada grupo dentro da empresa possibilita individualmente, em termos de preparo, desses trabalhadores dentro de uma empresa. Ou seja, entra a questão da formação desses operários também. Tudo isso está sendo trabalhado dentro da gestão de pessoas, Bom, continuando ainda, o quadro 1, ele vem com uma linha de pensamento agora pós-estruturalista. Essa linha pós-estruturalista, ele ainda traz uma outra categoria, que chama a teoria institucional. Por que agora a linha pós-estruturalista, ela não tem uma referência de um autor, de alguém? Porque o estruturalismo por si só, ele tem um fundador, porém vários autores abraçam essa corrente estruturalista e também a pós-estruturalista. E não cabe aqui a mim tá dando aula de sociologia sobre estruturalismo para vocês. Só vamos fazer aqui algumas abordagens para que vocês possam entender melhor qual que é o objetivo dessas autoras ao colocar essa história do pensamento da administração e jogando a questão da gestão de pessoa, e para que a gente possa compreender o mesmo essas correntes que ele colocou aí, mas ele não fundamentou, as autoras não fundamentaram, igual eu fiz questão de mostrar para vocês. Então, para que a gente possa entender o pós-estruturalismo, dentro de uma teoria institucional, vamos ver o que é estruturalismo dentro de um pensamento social, econômico, político,
moderno no século XIX, né? O estruturalismo, né, ele se fundamenta dentro de uma sociedade organizacional, né? E essas organizações, elas funcionam enquanto estrutura, porque essa estrutura está associada a uma sociedade moderna, industrial. Sociedade moderna que naquela época, né, se organizava de uma forma em que o homem, para que esse mecanismo do sistema capitalista funcione, ele está relacionado, né, como um organismo vivo, como uma estrutura viva, né? A empresa, ela nasce, ela vive, né, ela funciona e ela pode morrer, né? Então existe uma estrutura de mecanismo que movimenta, né, essas empresas, ou funciona todo uma relação não só empresarial, mas uma relação de produção agrária, né? Uma relação que funciona dentro de um processo religioso, dentro de uma família, né? Dentro da educação, dentro do pensamento de vários saberes das ciências sociais. O estruturalismo, ele entrou dentro da psicologia, da geografia, da história, da biologia, né? Da física. Então o estruturalismo, ele veio com uma ideia de que as organizações, elas passam a ter um processo longo e de etapas, né? Etapas essa de natureza, de capital, de trabalho, etapa de organização. Então ela exige essa estrutura fundamentada, né, em etapas. No caso, o pensamento estruturalista, né, dentro de uma empresa. Isso, o estruturalismo, a noção básica, né? Mas aí o que diferencia do pós-estruturalismo, né? O pós-estruturalismo, então, ele vai ter uma linha de concepção voltada, né, para o questionamento da forma que o sujeito unitário, esse sujeito que está lá dentro da empresa, seja ele o operário, o dono, né, ele é racional, né, ele advém de um pensamento, de organização de ideias, e que ele é autônomo e centrado, né, e que foi por intermédio desse paradigma, né, que o sujeito, então, ele se torna o quê? Uma ficção. Ou seja, o sujeito não passa de uma invenção social histórica. Ele não é só isso, né? Então aquele operário, ele tem a história do movimento social, do operariado, tá lá, mas ele não se identifica eficientemente por essa conotação, né? Ele é um trabalhador, ele é apto, ele é capaz, ele é uma mão de obra assalariada, é competente, e que ele exige de regras e leis dentro de uma relação de trabalho. Então o pós-estruturalismo, ele já vem para mudar um pouco do pensamento das relações de trabalho, inclusive naquela de Max Weber, que vai amenizar o quê? As relações de poder, né? Que vai exigir um pouco de ética, de respeito dentro das corporações, né? Então, e aí, então, o quadro, ele vai alinhar essa linha pós-estruturalista dentro de uma teoria institucional, dentro de uma empresa, de uma instituição, que vai representar, então, dessa forma, uma contribuição para a teoria organizacional dentro de uma empresa, né? Teoria organizacional, especialmente no que se fala, diz respeito que as novas tentativas, né, de compreensão das organizações enquanto prática administrativa, né? Então o pós-estruturalismo, ele vai fazer uma reforma de como se deve organizar os departamentos de uma empresa, né? Ele que vai trazer o pensamento de uma cultura organizacional, né, de funções que os funcionários têm que ter o hábito, né, de ter dentro de uma empresa. Então as relações étnicas, as relações de poder, elas têm que ser vistas de outra forma, né? E aí, nesse momento, o pós-estruturalismo, enquanto uma teoria institucional, ela vai trazer o pensamento filosófico também, que vai ser base da perspectiva de uma análise organizacional,
A filosofia vai trazer um pouco dessa contribuição, de como que uma empresa ela tem que se organizar para ela ter um bom funcionamento. Então, nesse momento, o pós-estruturalismo, dentro de uma teoria institucional, ela vai trazer um modelo de organização que tem como base, um discurso que vai representar a verdade aprendida em um determinado momento estabelecido dentro das organizações de relações de pessoas, de gestão de pessoas em uma determinada empresa. Tá? E o que isso representa, para a gestão de pessoas, esse pós-estruturalismo? Que segundo o quadro lá, apresenta que a gestão de pessoas, então, ela seria afetada pela história, pela cultura, pelas verdades incorporadas, e que pode ser até certo ponto bastante estática, um ponto que ela teve uma dimensão em que ela se fundamentou aquilo ali como referência e que achou que estava consolidado e que não mudou. Mas nós sabemos que também o pós-estruturalismo, enquanto gestão de pessoas, ele já vem mudando, já mudou bastante, mas que teve base com esse pensamento aí. Bom, aí o quadro ele continua agora, se eu não me engano é o último que ele vai trazer, vai nos permitir falar, dentro dessa história da corrente, do pensamento de gestão de pessoas dentro de uma empresa, que a teoria dos recursos da firma, e que isso vai implicar no campo da administração de estratégias, de como que as empresas alcançam a questão de sustentar vantagens competitivas, e que isso nós estudamos um pouco na disciplina passada, e que isso leva, uma das respostas que encontradas dentro das teorias econômicas que se discute até hoje, quando se fala em vantagem competitiva, e que isso vai enfatizar o crescimento, de lucro e de seus principais objetivos em termos de organização dentro de uma corporação. E que fala que essa teoria dos recursos de firma, numa última instância, ela pode trazer uma organização que vai buscar o crescimento do lucro, e que esse crescimento do lucro ele tem que acontecer por meio de uma implementação de estratégias de negócios organizacionais, e que vai garantir vantagens, aos seus concorrentes no mercado que atuam. Então vocês viram que nós trabalhamos isso no momento em que nós trabalhamos sobre ética e responsabilidade social, quando a empresa passava na frente da outra, sobre a questão da busca do crescimento do último, e que estratégias de implementação organizacionais elas buscavam por isso. Uma das estratégias que eles buscavam eram os cartéis, de colocar preços iguais para que nenhuma levasse vantagem para a outra, e de forma, como é que o mercado está atuando em termos de competição, ou seja, a concorrência que haveria, e que essa teoria dos recursos de firmas, ela vai estar acontecendo nesse momento da pandemia, quando os mercados vão estar enfraquecidos, Então a teoria dos recursos de firma, ela vai ser uma estratégia de organização para um crescimento mais rápido de lucro das empresas, das corporações hoje no mundo, em tempos de crise causada pela pandemia. Porém, existe carregado de outras teorias e estratégias mais contemporâneas também. Então, a teoria dos recursos de firma, a tabela lá vai mostrar também como é que funciona essa visão organizacional, que ela vai se caracterizar pela obtenção de vantagem competitiva, e bem sustentável, porque ela quer atingir uma performance superior em termos de lucro, e que isso vai necessitar de diferentes estratégias para alcançar esse lucro, e uma demanda de crescimento que vai tomar, que vai permitir uma tomada de decisões essas que
tem que haver uma estratégia que vai envolver uma combinação adequada de recursos, recursos esses de mão de obra, de tecnologia, de bens de produção, né? E também de competências no que se refere à questão de recursos humanos, né? E que isso vai precisar desenvolver produtos e serviços para atender às necessidades dos clientes, né? E dos stakeholders. Lembra que nós trabalhamos stakeholders? Stakeholders envolve o quê? Toda uma demanda de serviços que envolve uma cadeia produtiva, né? Porque uma empresa ela não produz tudo só, né? Se ela trabalha dentro de uma produção, ela vai precisar de matéria-prima, ela vai precisar de serviços terceirizados, de transporte, de embalagem e assim sucessivamente, né? Até chegar à sua clientela, até chegar ao processo da venda. Então, nesse sentido, a visão organizacional da teoria dos recursos da firma, ela vai se envolver dentro de uma organização que deve ser diferenciada a partir dos seus recursos de valor, né? Valores esses únicos e de difíceis de serem imitados, né? Eles têm que arranjar uma estratégia diferenciada, por isso que isso tudo é num ambiente fechado, em off, né? Para que essa estratégia de teoria de recursos de firma, ela não seja copiada por outros, né? De bens relacionado aos bens de produção na sua totalidade, né? Bom, aí o que a teoria de recursos de firma ela tem a ver com a gestão de pessoas, né? Estou acompanhando aquele pensamento do quadro lá da tabela 1, gente, que você viu como é que ela está posicionada lá, né? Quando se fala na teoria de recursos de afirmação e sua implicação para a gestão de pessoas, as autoras lá vai nos permitir entender que as pessoas elas podem, né, ser recursos viabilizadores ou limitadores de uma implementação de estratégia organizacional. Ou seja, nesse momento a teoria de recursos ela traz a valorização da mão de obra, né, dos operários, dos trabalhadores, porque eles são fundamentais, são sujeitos fundamentais e viabilizadores, né, como fonte de vantagem competitiva. Então os recursos humanos eles são fundamentais para a questão do crescimento dentro de uma empresa no momento em que haja uma organização mais efetiva em termos de bem de produção, de negócios e de resultados lucrativos, né? Bom, aí vem outra teoria, né, dentro desse quadro, que é a teoria na perspectiva comportamental, né? Teoria essa que vários autores vêm trabalhando, né? Lembrando que essas teorias elas estão aí naqueles quadros que se apresentam no texto de vocês, né? A teoria na perspectiva comportamental ela é muito discutida dentro das ciências econômicas, das ciências administrativas, empresariais, né? O Chiavenato é um autor muito consagrado nessa teoria administrativa, em qual ele usa a sociologia política, né, a economia política também. E aqui nesse momento eu trouxe o Chiavenato numa obra dele de 2002, quando ele afirma que a abordagem comportamental é conhecida como a behaviorista, segundo o Chiavenato, e é caracterizado por ser decorrência da teoria das relações humanas. Então, olha só, o Chiavenato ele fala, aqui nesse momento ele começa a relacionar a teoria da perspectiva comportamental, ou seja, do comportamento, diante de uma teoria behaviorista, ou seja, ele já traz o pensamento da psicologia social, política, econômica, e o behaviorismo, né, ele influenciou muitas áreas das ciências humanas nesse momento, né, sobre a questão do olhar, do ver, do perguntar, de estabelecer resultados de análise comportamental, né? E ele joga isso para dentro a teoria joga isso, a teoria comportamental dentro de uma linha behaviorista, né, para as empresas.
E isso vai então dar uma ênfase que vai vai analisar o comportamento humano dentro de uma empresa. E a gente debateu isso na disciplina passada, quando a gente falou sobre ética, porque ética é comportamento, né? Ética e responsabilidade social é comportamento. Por isso que a teoria comportamental está relacionada à teoria behaviorista. Teoria essa que faz uma análise do comportamento, né? Sobre ação, resultado, resposta, comportamento, a forma de falar, a forma de pensar, né? E se faz uma análise dos indivíduos em termos dos seus princípios e atitudes, ações de pensamento, né? E de ação física também. Então, dessa forma, a teoria na perspectiva do comportamento ou comportamental, ela vê o homem como um animal dotado, né, de necessidades que vai além de um objetivo apenas financeiro, né? É apenas do econômico, né? Que se agrega a outras necessidades que são inerentes a esse homem, que não pode ser só um homem econômico, né? E que isso passa a ser visto como um animal ou um sujeito social dotado de um psíquico, de um pensamento, né? Ou seja, possui capacidade de organização de suas próprias percepções frente, né, ao ambiente como um todo, tá? Então, quando você trabalha, o ser humano fala, eu vou fazer meu trabalho bem competente, porque eu vou ganhar um salário, meu salário é digno, então, eu não estou com muita vontade de trabalhar, né, esse salário ruim, baixo, não sei o quê. Por isso, né, as empresas elas começam a ter um raciocínio, né, sobre a necessidade, além dessa capacidade física de trabalhar por si só, e objetivando o quê? O meu salário. O salário é importante hoje para a sobrevivência em termos de valor? Sim. Né? Mas as empresas elas têm que trabalhar de uma forma mais incentivadora para que esse corpo de trabalhadores eles começam também a pensar de outra forma, né? Por isso que elas vão colocar certas inovações que podem mudar esse comportamento, esse pensamento das pessoas dentro de uma empresa, tá? E diante disso, né, essa teoria numa perspectiva do comportamento ou comportamental dentro de uma visão organizacional de uma empresa, ela vai se preocupar com a linha de estratégia organizacional, né? Estratégia de um funcionamento mais evidente, que vai buscar o comportamento direcionado principalmente a esses trabalhadores, né? Aos cargos que eles exercem dentro de uma empresa, e que eles não apenas se preocupem com a questão salarial, que é importante, né? Mas ele deve ser motivado, né, a um trabalho que não seja apenas pelo fato de que ele vai ter seu salário no final do mês, né, ou no início do mês, tá? Dessa forma, então, né, as autoras elas terminam esse primeiro quadro, né, que está aí no início do texto, e eu trouxe essas abordagens para que vocês pudessem entender melhor. Vocês podem lá dar aconselho a dar uma lida no texto agora, com essa visão, com essa explicação teórica, né, que isso vai tirar dúvida de vocês. E aí no finalzinho do texto, as autoras elas fazem algumas considerações, né, aí sobre esse quadro teórico 1, desse quadro número 1. E segundo as autoras, elas vão apresentar o seguinte, né, que apesar de todas essas bases teóricas, elas vão possibilitar reflexões que vai nos permitir demonstrar algumas implicações de forma de perceber como que foi as organizações no passado e como que essas organizações influenciaram, né, hoje as organizações contemporâneas. Porque elas falam lá que foi de possíveis consequências, né, para o mundo organizacional contemporâneo, e principalmente no que se refere à gestão de pessoas, tá? E que isso, né, essa base de compreensão de gestão de pessoas segundo essas correntes do pensamento, ela teve uma fundamentação
que sustentou, né, o conceito, inclusive, de gestão de estratégia de pessoas, que até então, naquela época, não tinha, né, que veio a trabalhar sobre isso, tá? E elas acrescentam que a teoria funcionalista, a teoria dos recursos, que é a teoria dos recursos de firma na perspectiva comportamental, ela influenciou bastante todas essas teorias. Ela foi a que mais persiste hoje, né? Porque elas se fundamentam em questões direcionadas ao comportamento do ser humano dentro das relações de trabalho, né? E que isso atingiu um resultado significativo nas organizações, nos seus processos, né, de uma forma bastante articulada, e que ela veio a posicionar os indivíduos como recurso, né, e como um ator organizacional importante dentro das empresas contemporâneas, né? Então por isso que eu achei, acredito que foi importante eu ter resgatado, né, ter feito essa análise. Eu busquei outras bibliografias